A magia da exploração, pradarias repletas de belezas exuberantes entre climas dinâmicos e diversidade de biomas. O mundo dos games tem oferecido uma experiência impressionante no que diz respeito à vastidão do universo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E chegou o grande dia da gente falar sobre ser livre, sobre lugares fantásticos que você vai querer conhecer. Vem comigo que a nossa conversa hoje vai ser sobre os 30 jogos mais esperados ali entre 2021 e 2023 quando se trata de mundos abertos. Chega de prolongar e vamos nessa, porque o vídeo tá apenas começando. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. 'Cause I'm here with you, and all I need is you. Antes de tudo, a gente vai falar sobre um jogo de mundo aberto que promete ser o mais bonito já visto nos games. Pois é, galera, eu fiz um vídeo falando a respeito de tudo isso, tá? Em Forspoken, a gente controla a personagem Frey, é uma jovem que vai parar em um lugar desconhecido sem se lembrar como que isso aconteceu. Jogando em terceira pessoa, o game tem fortes traços de Final Fantasy e vai contar com um nível insano de detalhamento gráfico e a presença da tecnologia FSR da AMD para deixar as coisas ainda mais fluidas. Em seguida temos o promissor RPG com mundo aberto imersivo, que pode marcar o gênero desse tipo de jogo, tá galera? Em Hogwarts Legacy, o jogador vai controlar um personagem totalmente original em terceira pessoa. Pelo que foi dito, esse jogo aqui não tem ligações com o mundo de Harry Potter, tá galera? Porém o jogador vai se sentir bem familiarizado ali com as ambientações, os monstros e o universo da franquia. Você pode personalizar o seu personagem, criar poções, dominar feitiços novos e aprimorar suas habilidades em um dos mundos abertos mais promissores de 2022. Finalmente, depois de tanto tempo em silêncio, a From Software decidiu compartilhar mais conteúdos a respeito de Elden Ring. Essa produção se trata de um jogo de mundo aberto também, com foco no RPG e em mundo aberto totalmente novo de fantasias, criado pelas mentes lendárias de Miyazaki e R.R. Martin. Recentemente foi dito que Elden Ring vai ter um mundo aberto enorme, onde o jogador pode se locomover a cavalo. Além disso, o modo cooperativo vai continuar e o seu amigo pode te ajudar no nível insano de dificuldade em certos chefes, pela qual a desenvolvedora é conhecida. Emboldened by the flame of ambition, someone must extinguish thy flame. They will fight. Depois de trazer um vídeo um tanto detalhado sobre esse outro promissor de mundo aberto, a gente descobriu que Bleak Faith Forsaken é muito mais do que imaginamos. Com um mundo processual e uma vasta liberdade de exploração e decisões do personagem, você controla um Forsaken em terceira pessoa. Além disso, o jogo vai também contar com um sistema de sobrevivência bem interessante e um bom sistema também de customizações de armas e trajes, além de personalização do personagem. Tem muito jogo de mundo aberto que eu quero jogar em 2021, hein galera, mas em especial eu quero falar de Crimson Desert, um mundo aberto promissor ali com pegadas bem semelhantes a de The Witcher 3. Nesse universo de fantasias, o jogador vai enfrentar criaturas folclóricas em ambientes hostis. Além disso, Crimson Desert é um jogo com climas dinâmicos em tempo real e o jogador vai ter uma grade impressionante de armas e habilidades para aprimorar. The North is full of dangers, whether you're a prince or a peasant.
beast. Only the strong will survive. Chegou o grande momento da gente descobrir a vasta zona de exclusão de Chernobyl, né, cheia de inimigos perigosos, anomalias mortais e artefatos poderosos. Jogando em primeira pessoa, o jogador precisa caminhar para o coração de Chernobyl e tomar decisões com muita sabedoria. Afinal de contas, é isso que pode determinar o seu destino e moldar o futuro da humanidade no jogo. Eu fiz um vídeo bem detalhado sobre esse projeto promissor, tá galera? Que pode facilmente ganhar premiações importantes no mundo dos jogos em 2022. Antes de se tornar o maior detetive do mundo, Sherlock Holmes era um rebelde brilhante, né, que desejava provar suas habilidades para si mesmo. Um acontecimento antigo assola o seu coração, e agora ele precisa voltar para a terra natal onde sua mãe morreu. Controlando Sherlock Holmes em terceira pessoa, você precisa tomar decisões importantes e fazer investigações minuciosas para desvendar os maiores mistérios que só o seu personagem conseguiria. You're not ready for this investigation. Com visuais impressionantes recém-divulgados, a Ember Lab mostrou que seu padrão de qualidade não é tão simples assim. Kena Bridge of Spirits é um dos jogos de mundo aberto mais esperados da próxima geração de consoles também, tá galera? E aqui o jogador controla Kena em terceira pessoa e precisa embarcar em uma jornada para tentar ajudar almas perdidas e necessitadas de paz. É esperado que o mundo de Kena seja cheio de vida e traga visuais sensacionais. Logo depois temos a história misteriosa de Pinóquio em Lies of P. Recentemente foi dito que o jogo teve fortes inspirações em Bloodborne e na franquia Souls. Essa mistura clássica promete momentos insanos de terror e também uma nova versão diferente do que a gente conhece de Pinóquio. Só para se ter uma ideia, em certa parte do trailer mostra um rato se contorcendo para sair da boca de um homem morto. Então é quase certo de que isso aqui vai ter atmosferas perturbadoras bem semelhante à franquia Souls. Com um nível de realismo impressionante, Forza Horizon 5 foi divulgado e que coisa mais linda, hein galera? Se passando agora nos locais maravilhosos do México, o jogador vai se deparar com uma ambientação bem mais tropical comparada ao que foi no jogo anterior. A produção de Forza Horizon tá tão minuciosa que a desenvolvedora tirou fotos em 12K para captura de fotorrealismo dentro do jogo. Para quem curte dar uma acelerada em um mundo aberto repleto de biomas e diversidade de terreno, Forza Horizon 5 vai ser sensacional. Foram 25 anos de sonhos com planejamento ainda em vigor e mais de 10 anos de projeto em desenvolvimento. Starfield promete ser a válvula de escape mais promissora já feita na Bethesda em todo o seu tempo de história. A união da Microsoft com a empresa promete um projeto de alto valor financeiro. E Todd Howard diz que esse RPG de mundo aberto focado na exploração espacial pode ser um dos maiores da história nesse tipo de jogo. Starfield será jogado tanto em primeira como em terceira pessoa. This is all we've been working towards. We've come to the beginning of humanity's final journey. Prepare for departure. Graviton loop array full check.
Quando o assunto é mundos abertos em primeira pessoa, Atomic Heart parece ser uma opção e tanto, hein pessoal? Esse FPS se trata de eventos que vão desenrolando em um universo alternativo da União Soviética. O personagem principal do jogo é um agente especial da KGB que acabou tendo uma aterrissagem mal sucedida na empresa 3826. Então a gente precisa descobrir, o que deu de errado para isso acontecer enquanto investigamos uma área sinistra de robôs bizarros. Pegar esse gênero de RPG e aplicar isso em um mundo aberto caricato parece ser bem interessante, né pessoal? E Little Devil Inside fez exatamente isso. Com um sistema rico de sobrevivência e necessidades básicas do personagem, sua missão é caçar relíquias e artefatos de alto valor para uma empresa que te contratou. O sistema de combate do jogo parece estar bem legal, e além disso, a gente vai explorar terrenos dinâmicos entre áreas tropicais, desérticas e até congelantes. Apesar de Halo Infinite ter uma apresentação inicial não tanto agradável para o público, Phil Spencer deixou bem claro que está confiante no projeto e que o jogo não vai decepcionar os fãs da franquia. Jogado em primeira pessoa, Halo Infinite nos coloca no controle de Master Chief, que agora está indo de encontro com seu maior inimigo. A humanidade infelizmente entrou em decadência e cabe a você colocar as coisas nos seus devidos lugares. Temática diferente de mundo aberto é o que a gente mais vai ver nos próximos anos, tá pessoal? E Plan 8 vai complementar essa grade de jogos nesse gênero. Dos mesmos criadores de Black Desert e Crimson Desert, esse jogo está sendo liderado pelo co-criador de Counter-Strike. Aqui o personagem vai vestir um exosuit que vai te conceder algumas habilidades interessantes, como super força, saltos insanos e várias outras coisas. A promessa é de que Plan 8 vai ser um MMO bastante interessante. Em dezembro de 2020, a desenvolvedora garantiu que Dead Island 2 ainda estava em produção. Para quem ainda não conhece a franquia, o primeiro jogo foi um sucesso e se trata de um mundo aberto de sobrevivência e terror jogado em primeira pessoa. O enredo desse aqui se passa vários meses depois dos acontecimentos do jogo anterior, que é o Riptide, tá galera? Os militares dos Estados Unidos colocaram a Califórnia em uma zona de quarentena restrita. O combate desse aqui vai ter uma mecânica muito diferente do jogo anterior, sendo muito mais brutal e apresentando zumbis muito mais fortes. Com uma confirmação recente da EA, existe um novo Mass Effect em desenvolvimento, e isso nos leva a crer que vai ser Mass Effect 5 pela aparência do trailer. Em novembro de 2020, a BioWare falou que tem uma equipe veterana por trás da produção do jogo, e embora isso se mantenha em segredo, esse próximo título vai trazer mundos abertos insanos e viagens espaciais que podem oferecer uma experiência cabulosa no que diz respeito a esse gênero. Apesar de já fazer um bom tempo que a gente não ouve mais falar de Beyond Good and Evil 2, a Ubisoft disse que o jogo continua sua produção. A notícia não tão boa é que ele e Skull and Bones serão jogos somente de nova geração. Viajando para o Sistema 3, essa aventura épica é uma das mais adoráveis da Ubisoft, quando se trata de jogos de mundo aberto e exploração.
Além do mais, o jogo vai oferecer uma boa liberdade de decisões, né, que o jogador pode tomar ao longo do caminho. Bom apetito! I want every fucking cop in this fucking city. Já que a gente tá falando da Ubisoft de mundos abertos, né, eu jamais esqueceria da divulgação sensacional que foi Avatar: Frontiers of Pandora. A desenvolvedora diz que vai usar o seu novo motor gráfico Snowdrop para que o jogo fique lindamente detalhado, tanto em terra como na visão do personagem voando sobre as florestas. Desenvolvido exclusivamente para a nova geração de consoles e PC, esse mundo aberto impressionante vai contar com paisagens fantásticas e mostrar uma parte nunca vista antes no mundo de Pandora. Enquanto partimos para um oeste proibido em um futuro distante, Eloy continua sua jornada lendária em um dos mundos abertos mais desejados de 2021. A Sony recentemente anunciou a gameplay do jogo mostrando detalhes como combate e jogabilidade, além de um nível incrivelmente realista do cenário. Forbidden West também vai contar com novas armas, novas tribos e os mistérios sobre uma ilha infectada, que está causando a morte de diversos animais e pessoas. Declarado como um IP totalmente novo do Xbox, Avowed ainda se encontra em desenvolvimento. Esse RPG descrito como primeira pessoa vai ser ambientado no mundo de fantasias de Eora. Nele você controla um herói desconhecido que empunha uma espada e também pode ali conter efeitos mágicos usando alguns gestos com a mão. Avowed também vai trazer climas dinâmicos em tempo real, tá galera? E uma vastidão impressionante de mundo aberto a ser explorado. And you must face the monsters our sins have borne. Is an oath. Vamos conversar agora sobre o mundo aberto que pode oferecer um dos níveis mais supremos de batalha dessa nova geração, tá pessoal? Chrono Odyssey é um RPG programado para chegar tanto em consoles como PC e até mobile. O estúdio diz que o jogo vai ter um belo foco na narrativa e em confrontos de larga escala, além de exploração massiva. O jogo vai ser um MMO online e parece bastante promissor. Quando se trata de mundo aberto hostil, a primeira coisa que a gente pensa é em construir algum assentamento para sobreviver, né galera? E Sons of the Forest vai ser mais ou menos assim, viu? Jogando em primeira pessoa, o game continua a jornada do jogo anterior e aqui o sistema de sobrevivência continua sensacional. Você pode derrubar árvores, para construir um acampamento ou acender uma fogueira para se aquecer. No mais, você também pode caçar alimentos para não morrer de fome e até plantar sementes para cultivar comida. Continuando nossa jornada insana pela sobrevivência, State of Decay 3 também foi um dos anúncios mais intrigantes dos últimos anos, hein galera? Se tratando de um mundo aberto com grande liberdade, o jogador já tinha como craftar, criar diversos tipos de itens para tentar sobreviver no mundo hostil do jogo, e no 3 provavelmente isso não vai ser diferente, muito pelo contrário. O mapa promete ser maior ainda, o nível de detalhe do jogo também promete ser mais insano, e além disso, State of Decay 3 agora tem animais infectados, além de zumbis e sobreviventes.
Tem muita gente que me pergunta o seguinte, SPL, The Day Before vai chegar só no PC, mano? Então, galera, o jogo foi programado para ser lançado no PC no segundo trimestre de 2021, isso já passou, né? Todo mundo já sabe. Recentemente a desenvolvedora, né, disse que pode sim acontecer de o jogo chegar em outras plataformas, mas que até o momento atual o jogo foi programado somente para o PC mesmo. E dele eu acredito que nem precisamos falar muito, né? The Day Before é um dos jogos de mundo aberto e sobrevivência mais esperados dos últimos anos. Ellie. Easy, cowboy. Listen up. This is Woodbury Survivor Colony speaking. Recebendo uma sequência do aclamado The Outer Worlds, o segundo título foi então apresentado na E3 de 2021. Exclusivamente feito para Xbox Series X e PC, a gente não descobriu muito sobre o novo jogo, tá galera? Exceto que vai ser um mundo aberto fenomenal, repleto de vidas e biomas, além de muita ação. De acordo com o trailer, a história também do jogo não foi contada, mas se continuar com a pegada do primeiro jogo, vai ser um mundo aberto bem da hora. Pois é, galera, esses são os mundos abertos mais esperados entre 2021 e 2023, tá? E é óbvio que essa lista pode se atualizar, até porque tem muita coisa nova chegando ainda, além de Gotham Knights, Skull and Bones, The Eternal Cylinder, Tia, Poe World, Sable, No More Heroes 3, Razor Sky, The Elder Scrolls 6 e vários outros jogos. Lembrando que se eu não falei de algum jogo que você quis ver aqui na lista, tá? Deixa nos comentários aí pra deixar aquela recomendação bacana pra gente também ficar por dentro. Se gostou do vídeo, não esquece daquele tapão fortalecedor no like, que ajuda muito o canal a crescer e ser mais reconhecido, tá, pessoal? E se você ainda não é inscrito e quer ficar por dentro de tudo que eu posto aqui em primeira mão, é só se inscrever e o principal, ativar o sininho de notificações pra ficar antenado de tudo. Um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou, falou!